Fala, meu povo do Opinião Esportiva. Segunda-feira é dia de resumo semanal. A gente faz resumo do mundo dos esportes como um todo. Semana de data FIFA, tivemos poucos campeonatos nacionais, mas vamos falar dos que a gente sempre fala aqui, né? Vamos falar de vôlei, começando pela Superliga Feminina de Vôlei, né? E aí que eu tenho que deixar assim para poder enxergar melhor, né? O Blumenau, né, pela rodada 1 ainda, né? Ou pela rodada 3 ali, a data não tá aparecendo para mim. Mas o Blumenau ele jogou e venceu o São Caetano por 3-1. Praia Clube venceu o mesmo Blumenau por 3-0. Minas venceu o BRB, o Brasília, né, por 3-0. Fluminense venceu por 3-0 o Pinheiro. Osasco perdeu de 3-1 para Maringá. Flamengo ganhou de 3-2 de Barueri. E o SESI venceu por 3-0 o São Caetano. A classificação está a seguinte, né? O Praia Clube em primeiro com 9 pontos, seguido do Minas que tem 8, Bauru 7, Fluminense 6, Maringá, Osasco, Flamengo, Blumenau 3, Pinheiros 2, Barueri 1, São Caetano e Brasília 0. Superliga masculina. Minas venceu por 3-0 Araquari. São José dos Campos 3-2 no América Mineiro. Aí temos o América Mineiro que ganhou de 3-0 de Blumenau. O São José dos Campos 3-1 em Guarulhos. Campinas 3-0 no Monte Castelo. É porque tá pequeno para mim, e aí às vezes fica ruim de chegar, tá? Por isso que demora um pouco. Cruzeiro 3-1 em Joinville. O SESI 3-1 no Araquari. E aí o Minas e Suzano não jogaram, assim como o Cruzeiro e Monte Carmelo, Joinville e Blumenau. NBB e NBA. Vamos lá. Basquete Ceará, semana 5 de 8 da NBB. Acho que deve ter mais semanas, aí, se eu não me engano. Não é só isso, não. Mas vamos ver aí a temporada, né? Basquete Cearense 77-65 no Unifacisa. União Corinthians 74-66 no Mogi. Flamengo 89-71 no Cerrado. Pinheiros 88-85 no Franca. Pato Basquete 73-70 no Bauru. Botafogo 89-78 no Brasília. Corinthians 81-78 no São Paulo. Caxias 81-77 no Mogi. São José 78-74 no União Corinthians. Vasco 74-71 no Cerrado. Minas 99-80 no Bauru. Flamengo 92-55 no Brasília. Pato 87-83 no Franca. São José 90-82 no Caxias. Paulistano 79-71 no Corinthians. São Paulo 81-75 no Pinheiros. Botafogo 74-73 no Cerrado. Franca 81-71 em Minas. E o Vasco 79-54 no Brasília. Brasília que essa semana perdeu para a dupla Flamengo e Vasco. A classificação está a seguinte: em primeiro lugar o Vasco, né, com 6 vitórias, seguido do Pato Basquete com 5. Aí temos o Minas com 6. E aí, se você está vendo, no NBB, para pontuação, a derrota conta 1. Então, por isso que o Vasco está na frente, mesmo tendo uma derrota a mais que Minas, porque isso significa que ele tem um jogo a mais. Na NBA é o contrário, né? Se você fica na frente por ter um jogo a menos. São critérios de desempate diferentes. Aí temos o Franca Paulistano com 5 vitórias, Bauru 4 vitórias, Flamengo e Basquete Cearense 5 vitórias, Corinthians, Caxias do Sul tem 4 vitórias, Botafogo e Brasília tem 2 vitórias, São José, Unifacisa, Corinthians 3 vitórias. Eu acho que as campanhas desses times são melhores que a do Botafogo e do Brasília, mas como falei, é por questão de regulamento, a tabela da NBB ela é bem estranha nesse quesito. Né? A derrota contar pontos, teoricamente você jogou, você perdeu a chance de vencer aquela partida, né? Mas, fazer o quê? Teoricamente funciona, os clubes jogam assim, e no final, quando fecha todos os jogos, fica igual a NBA, mas ao longo da temporada causa essa estranheza, né, nas tabelas parciais. Aí temos o Corinthians, o São José fazia o Corinthians com 3 vitórias, São Paulo 2 vitórias, Cerrado 1, Pinheiros 2 e o Mogi das Cruzes perdeu todos os jogos até agora.
NBA jogo pra caramba essa semana, né? Lakers 116-110 em Portland, Toronto 111-107 em Washington, Boston 114-98 em Nova York, Bucks 118-109 em Chicago, Sacramento 132-120 em Cleveland, Atlanta 126-120 em Detroit, e os jogos da terça-feira, esse jogo valeu pro In-Season Tournament, assim como o Heat 111-105 nos Hornets, Pacers 132-126 no 76ers, também válido pelo In-Season Tournament. Thunder, Oklahoma, né, 123-87 em San Antonio. Brooklyn 124-104 em Orlando. New Orleans 131-110 em Dallas. Utah 115-99 em Portland. Todos válidos pelo In-Season Tournament, assim como Minnesota 104-101 em Golden State. Denver 111-108 em Los Angeles Clippers, enquanto os Lakers venceram por 134-107 o time de Memphis. Aí esse não vale para o In-Season Tournament, né? Dallas 130-117 em Washington. Esse, se eu não me engano, vale para o In-Season Tournament. Boston 117-107 em Filadélfia, Milwaukee 128-112 em Toronto, Nova York 115-114 em Atlanta, Orlando 96-94 em Chicago, Phoenix 133-115 em Minnesota, Cleveland 109-95 em Portland, Sacramento 125-110 em LA, Miami 122-115 em Brooklyn, Oklahoma 128-109 em Golden State, New York 120-99 nos Wizards, Bucks 130-99 em Charlotte, Sacramento novamente, né, 129-120 em San Antonio, esses válidos pelo In-Season Tournament, Filadélfia 126-116 em Atlanta, Boston 108-105 em Toronto, Cleveland 108-100 em Detroit, New Orleans 115-110 em Denver, Orlando 103-97 em Chicago, Los Angeles Lakers 107-95 em Portland, Utah perdeu de 131-128 para Phoenix, os Clippers venceram por 106-100 em Houston, o Knicks 122-108 em Charlotte, Minnesota 121-120 em New Orleans, Bucks 132-125 em Dallas, Memphis 120-108 em San Antonio, Chicago 102-97 em Miami, Oklahoma 130-122 em Golden State, 2 jogos entre esses times, Filadélfia 121-99 no Brooklyn, Toronto 142-113 em Detroit, Orlando 126-116 em Indiana, Cleveland 121-109 no Denver, Sacramento 129-113 em Dallas, Phoenix 140-137 em Utah, Boston 102-100 em Memphis, Oklahoma 134-91 em Portland, foi uma boa semana para Oklahoma, e os Lakers venceram por 105-104 o time de Houston. Classificação. Em primeiro lugar, Boston Celtics com 11 vitórias, seguido do Philadelphia 76ers com 10, Milwaukee Bucks 9, Miami Heat e Orlando Magic 8 e New York Knicks também 8, que fecha os times que estão indo para os playoffs. Play-in está indo Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers com 7, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets com 6. Estão sendo eliminados Toronto Raptors com os mesmos 6, Chicago Bulls 5, Charlotte Hornets 3, Washington Wizards e Detroit Pistons com 2. No Oeste, Minnesota Timberwolves com 9 jogos, Oklahoma City Thunder 10. E aquilo que eu falei de que na NBB, quanto mais jogos, mais na frente. Aqui é o contrário, então Minnesota tem menos jogos que Oklahoma, por isso que ele está na frente. Oklahoma City Thunder tem 10 vitórias. Denver, 9 vitórias. Sacramento, 8. Dallas também 9. E o Lakers, 8. São os times que estão indo para os playoffs. Play-in, Houston Rockets com 6 vitórias. Phoenix Suns com 7. O New Orleans Pelicans e o Golden State Warriors com 6. Estão sendo eliminados os Clippers e os Jazz com 4. Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs com 3. In-Season Tournament, que é tipo uma Copa do Brasil, né, equivalente ao que tinha o Brasil aqui, o Super 8 do NBB. Grupo A do Leste. Lakers em primeiro com 3 vitórias, depois vem Jazz com 2,
Suns e Trailblazers com 1 e com 3 derrotas, Memphis Grizzlies. Grupo B, Pelicans e Nuggets com 2 vitórias, Rockets, Mavericks e Clippers com 1 vitória cada. Grupo C, Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves com 2 vitórias, Golden State Warriors e Oklahoma City Thunder com 1, Spurs perderam os 3 jogos. No Oeste, a Pacers e 76ers 2 vitórias, os Cavs, os Hawks com 1 vitória e os Pistons perderam todos os jogos até agora. Grupo B, Milwaukee e Miami com 2 vitórias, Nova York e Charlotte com 1, Washington com 0. No grupo C, Boston e Brooklyn 2 vitórias, Orlando 1, Raptors e Bulls nenhuma vitória até o momento. Vamos falar agora de NFL. E lembrando que, né, eu não lembro se eu falei, mas para quem assiste todos os programas, a gente tem aqui na descrição por campeonato, né? Então, se você quer pular algum campeonato, tem aqui no link a minutagem de todos eles. Vamos falar de NFL agora. Jogo da semana passada, o Denver Broncos venceu o Buffalo Bills por 24-22. O Baltimore Ravens, já pela semana 11, venceu por 34-20 Cincinnati. Cleveland 13-10 em Pittsburgh. Miami 20-13 em Las Vegas. Detroit 31-26 em Chicago. Jacksonville 34-14 em Tennessee. Green Bay 23-20 no Los Angeles Chargers. Houston 21-16 no Arizona. Dallas 33-10 em Carolina. New York Giants 31-19 em Washington. São Francisco 27-14 em Tampa Bay. Buffalo 32-6 no New York Jets. Los Angeles Rams 17-16 em Seattle. Denver 21-20 em Minnesota, uma boa semana para Denver. Denver que começou muito mal esse campeonato. E aí Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles ficou para a semana que vem. Classificação, né, pela AFC Leste. Tá? Miami Dolphins em primeiro com 7 vitórias, Buffalo Bills 6, New York Jets 4, New England Patriots 2. No Oeste, Kansas 7 vitórias, Denver e Las Vegas 5, Los Angeles Chargers 4. No Norte, Baltimore 8 vitórias, Cleveland 7, Pittsburgh 6, Cincinnati 5. E no Sul, Jacksonville 7, Houston 6, Indianapolis 5 e Tennessee 3. Estão se classificando os seguintes times para os playoffs. Em primeiro lugar, Baltimore Ravens. Como que funciona na AFC e na NFC? Passam os 8 melhores times, porém não há o jogo entre o primeiro e o oitavo. O primeiro vai direto, o oitavo vai direto eliminado. Ou seja, oficialmente façam-se os 7, mas o chaveamento é com 8 para você entender melhor. Então passa o primeiro colocado de cada time, mais os 3 de cada grupo, mais os 3 melhores não classificados, e aí independe da posição, ou seja, pode ser um grupo inteiro passar, e o primeiro colocado geral está direto na semifinal de conferência, que seria o Baltimore Ravens com 8 vitórias. E aí nos playoffs, Miami Dolphins, Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars com 7 vitórias cada. E esses 3 times, essa semana tá fácil de dizer aqui, que seria o Cleveland Browns, o Houston Texans e o Buffalo Bills, seriam os times que estariam indo para os playoffs. O Pittsburgh Steelers, né, que seria, na verdade, o Pittsburgh Steelers brigando ali com o Houston Texans, né? Aí teria que ver o critério de desempate que a NFL usa, mas essas duas equipes estão empatadas, mas o Cleveland Browns e o Buffalo Bills se classificando. É o que eu falei, né? O Steelers está em terceiro. O Broncos, que está em segundo, não passaria. O Texas, que está em segundo, também. O Houston, que está em segundo, também não passaria. E passaria o Pittsburgh em terceiro. Na NFC, estão passando com 8 vitórias o Philadelphia, Detroit, San Francisco 49ers e o New Orleans Saints. Né? Mas a classificação está a seguinte no leste também, além dos Eagles, né? Dallas com 7 vitórias, Washington com 4, Nova York com 3. No oeste, Seattle com 6, Los Angeles 4, Arizona 2. No norte, Minnesota 6, Green Bay 4, Chicago 3.
No sul, Falcons 4, Buccaneers 4 e Panthers. Então passaria, né? Ops, me tirei aqui sem querer. Aqui foi. Então estão passando Filadélfia, Detroit, New Orleans e São Francisco. Detroit e Filadélfia, por ter um jogo a menos, estaria passando em primeiro direto. A segunda vaga ficaria com Dallas, Minnesota e Seattle. Seriam os 3 times que ficariam com as vagas. São times, inclusive, que têm mais pontuação que o New Orleans, né? Porque no Sul tá bem equilibrado ali a situação. Ninguém fez uma... Tirando o Carolina Panthers, que fez uma péssima campanha, os outros 3 estão fazendo campanhas que seriam eliminados em qualquer outro grupo, basicamente. Vamos falar de Fórmula 1 agora, né? Tivemos o Grande Prêmio de Las Vegas, eu vou deixar aqui no card o vídeo da corrida completo. Mas só resumindo o pódio, né? Max Verstappen em primeiro, Charles Leclerc em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. Sérgio Pérez foi vice-campeão, Hamilton garantiu o terceiro colocado. Não há mais como ele alcançar o Pérez, nem ser alcançado pelo Carlos Sainz. E a Red Bull é a grande campeã de pilotos, de construtores, desculpa, e a Mercedes e a Ferrari brigam pelo vice-campeonato. Próxima corrida é esse domingo em Abu Dhabi, às 10 horas, e também teremos vídeos aqui no canal, o vídeo final, né, da temporada. Brasileirão, porque mesmo no data FIFA a gente teve rodada essa semana. Tivemos no sábado Cruzeiro 1-0 no Fortaleza, Cruzeiro que teve o Paulo Autuori anunciado ao longo da semana. A classificação está a seguinte: na primeira metade não mudou nada em relação à semana passada, porque não teve jogo. Palmeiras em primeiro com 62, Botafogo em segundo com 60, completam Libertadores, Grêmio e Bragantino com 59. Indo para a pré, temos Atlético Mineiro e Flamengo com 57. Indo para a Sul-Americana, Atlético Paranaense com 51. O Fluminense está na Libertadores para ser campeão. O Botafogo campeão com 47 pontos. Cuiabá indo para a Sula com os mesmos 47. São Paulo, como campeão da Copa do Brasil, está indo para a Libertadores com 46. Corinthians, 44. Fortaleza, 43. E estão indo para a Sula também pelas vagas de Fluminense, São Paulo, Inter, 43. Santos, 42. Aquela zona morna, né? Em que não acontece nada, nem vai para a Sul-Americana e nem é rebaixado, está o Vasco e o Cruzeiro com 40 pontos, sendo que esses 2 times ainda se enfrentam, tem um jogo a menos, que é entre eles mesmos. Temos aí na zona de rebaixamento Bahia 38, Bahia que entrou na zona de rebaixamento sem jogar nessa semana, porque o Cruzeiro ganhou do Fortaleza e aí eles acabaram caindo. Goiás 35, Coxa 29 e o América Mineiro 21. O América Mineiro que é o time que já está, né, rebaixado. O Criciúma garantiu o acesso para a Série A do ano que vem após uma vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Com isso, a gente já tem 2 e o Vitória garantiu também, pelo resultado ao longo da semana, o título da Série B. Vamos falar de eliminatórias da Copa do Mundo de 26, porque 3 continentes estão acontecendo eliminatórias. A Conmebol, a AFC e a CAF. Já tem jogos rolando. A temporada ainda não começou para a CONCACAF, para a OFC e para a UEFA. Né? A UEFA está fazendo as eliminatórias da Eurocopa da Alemanha do ano que vem. Então, provavelmente só no final do ano que vem que começa as eliminatórias. Vamos falar de Conmebol agora, né? A Bolívia venceu por 2-0 o time do Peru. Venezuela e Equador ficaram no 0-0. A Colômbia ganhou do Brasil por 2-1. O Uruguai venceu por 2-0 a Argentina. E Chile e Paraguai ficaram em 0-0. Estão se classificando, né, para a Copa do Mundo. A Argentina com 12 pontos, Uruguai 10, Colômbia 9, Venezuela 8, Brasil 7 e Equador 5. O Paraguai está indo para a repescagem com 5 pontos. Estão sendo eliminados o Chile com os mesmos 5, Bolívia 3 e o Peru com 1 pontinho apenas. Eliminatórias da África. Eu vou sair um pouco da tela para ficar mais fácil para vocês e para mim mesmo, né, enxergar as eliminatórias africanas. Começou essa semana, né? Etiópia 0-0 com a Serra Leoa, Egito de Mohamed Salah 6-0 no Djibouti, Burkina Faso e Guiné-Bissau ficaram em 1-1. O Egito venceu por 2-0 a Serra Leoa, a Guiné-Bissau 1-0 de Djibouti e o jogo da Etiópia e do Burkina Faso é nessa terça-feira. O Egito está indo para a Copa do Mundo e a Guiné-Bissau está indo para a repescagem. Estão sendo eliminados Burkina Faso, Etiópia, Serra Leoa e Djibouti. Essa é a primeira vez com esse regulamento, né, na África. O regulamento geralmente tinha várias fases e tudo mais, mas
por conta, né, do aumento de vagas, mudou para uma fase única, né? Então o primeiro colocado vai para a Copa do Mundo, quando o segundo disputa uma repescagem interna para decidir quem é que vai para a repescagem global. Grupo B, o Congo venceu por 2-0 a Mauritânia, o Sudão 1-1 com o Togo, Senegal, né, do Mané, me fugiu o nome dele por um tempo, 4-0 no Sudão do Sul. O Sudão venceu por 1-0 o Congo, e sim, nesse grupo tem o Sudão e o Sudão do Sul. Quem está indo para a Copa do Mundo é o Sudão, mas não acho que ele tem um jogo a mais, então não conta muito em relação. O Senegal ainda vai jogar com o Togo nessa rodada. Está indo para a repescagem de Senegal. Estão sendo eliminados o Congo, o Togo, a Mauritânia e o Sudão do Sul. Lembrando que serão 10 rodadas e a gente está apenas na segunda rodada, então ainda tem bastante jogo para acontecer nas eliminatórias africanas. Aqui na Conmebol foram 5 e a gente são 18, né? E essa semana tem essa rodada que é Brasil e Argentina, esqueci de falar na Conmebol. Grupo C, né? A Ruanda e o Zimbábue ficaram em 0-0, a Nigéria 1-1 com o Lesoto, África do Sul 2-1 no Benin, Zimbábue e Nigéria empataram 1-1 e a África do Sul está indo para a Copa do Mundo, Nigéria indo para a repescagem, Zimbábue, Lesoto, Ruanda e Benin estão sendo eliminados. Grupo D, tivemos uma rodada apenas, tá? Cabo Verde e Angola 0-0, a Líbia 1-0 na Nova Zelândia e Camarões, que tem como jogador assim mais atual o Choupo-Moting, 2-0 em Maurício. Camarões está indo para a Copa, a Líbia está indo para a repescagem, Angola, Cabo Verde, Suazilândia e Maurício estão sendo eliminados. Grupo E é o grupo com menos times, porque tivemos um país que desistiu, né? Basicamente, acho que foi, se não me engano, a Eritreia, que desistiu porque o país vive uma ditadura e o ditador do país ficou com medo de os jogadores desertarem da nação quando jogarem fora, por isso o grupo E tem apenas 5 times. A Zâmbia 4-2 no Congo, não confundir com a República do Congo, esse é o Congo, são dois países diferentes com nome muito parecido e que ficam um do lado do outro. E a Tanzânia venceu por 1-0 o Níger. Quem não jogou foi justamente o Marrocos, que é o mais famoso desse grupo. Com isso, quem está indo para a Copa é a Zâmbia, a Tanzânia está indo para os playoffs, estão sendo eliminados Marrocos, Níger e Congo. Mas, como eu falei, o Marrocos é o grande favorito neste grupo, né? E tudo mais, então muito provavelmente será o Marrocos que passará. Grupo F, Burundi 3-2 na Gâmbia, Gabão 2-1 no Quênia e a Costa do Marfim 7-0 em Seychelles. Mas não foi muito mérito da Costa do Marfim, a gente vai ver daqui a pouco. Gabão 2-1 no Burundi, Costa do Marfim 2-0 na Gâmbia e o Quênia, que tinha perdido para o Gabão, venceu por 5-0 os Seychelles. Ou seja, em 2 jogos eles tomaram 12 gols. Costa do Marfim está indo para a Copa, Gabão para a repescagem, Quênia, Burundi, Gâmbia e Seychelles estão sendo eliminados. Grupo G. Moçambique 3-2 na Botsuana, Argélia 3-1 na Somália, Guiné 2-1 na Uganda. Argélia 2-0 em Moçambique, o que está fazendo ela ir para a Copa do Mundo. Guiné está indo para a repescagem, enquanto Moçambique, Botsuana, Uganda e Somália estão sendo eliminados. Guiné Equatorial venceu por 1-0 a Namíbia, Malawi 1-0 na Libéria e a Tunísia 4-0 em São Tomé. Guiné 1-0 na Libéria, o que faz com que Guiné esteja se classificando. Porém, a Tunísia ainda não jogou na rodada, que é a grande favorita, né? Guiné Equatorial 6 pontos, Tunísia 3. Estão sendo eliminados Malawi, Namíbia, Libéria e São Tomé. Acho que cada grupo tem mais ou menos um time forte apenas, né? Foi feito de um jeito que provavelmente não teremos zebras esse ano na África. E para fechar, né, tivemos Comores 4-2 na República Centro-Africana, Gana 1-0 em Madagascar, Mali 3-1 no Chad. Madagascar 3-0 no Chad, Mali e República Centro-Africana 1-1 e Gana ainda não jogou. Com isso, o Mali está se classificando. Comores está indo para a repescagem, Madagascar e Gana, a República Centro-Africana e Chad estão sendo eliminados da Copa do Mundo. E aí, esse é o regulamento, quem quiser parar para ler. Mas são basicamente, como eu falei, 9 grupos, passa o primeiro de cada. Depois, os 4 melhores segundos colocados vão para a repescagem. Ou seja, 5 ali que eu falei que está indo para a repescagem, talvez nem vão, porque
vai ser feito um ranqueamento e só os 4 melhores jogam. Vamos para a Ásia agora, né? A Ásia continua da mesma forma, tem várias fases. Tivemos a primeira fase, que já foi, eu acabei não falando, porque era um monte de time que ninguém conhecia, muitos países que ninguém conhecia direito. Ainda tem muitos países conhecidos, mas tem países conhecidos, né? Grupo A, o Catar, que teve na última Copa, venceu por 8-1 o Afeganistão, e a Índia venceu por 1-0 o Kuwait. A Índia que se classificou para a Copa de 50, para quem não sabe, mas não jogaram porque a FIFA proibiu eles de jogarem descalços. Japão, que vai para a Copa do Mundo desde 98 de forma consecutiva, 5-0 em Mianmar, e a Síria 1-0 na Coreia do Norte. Os dois colocados que vocês estão vendo aí, tipo o Catar e a Índia se classificando, o Japão e a Síria, eles não estão indo para a Copa do Mundo, tá? Eles estão indo para a próxima fase das eliminatórias. Né? Como eu falei, não classifica para a Copa essa fase ainda, mas elimina. Então, Kuwait, Afeganistão, Coreia do Norte e Mianmar estão sendo eliminados da Copa do Mundo de 26. Grupo C, Coreia do Sul 5-0 em Singapura, China 2-1 na Tailândia, tá passando Coreia do Sul e China sendo eliminado Tailândia e Singapura, e é muita goleada essa fase, porque nós temos times completamente sem condições de jogar uma Copa do Mundo, basicamente. Como, por exemplo, todos do grupo D. Nunca ninguém se classificou para a Copa desses 4 países aí, mas até, como eu falei, passa para a próxima fase, então dá para eles provavelmente serão eliminados na próxima, né? Malásia 4-3 no Kirguistão, Oman 3-0 em Taiwan. Grupo E, Uzbequistão 3-1 no Turcomenistão, Irã 4-0 em Hong Kong. Grupo F, Vietnã 2-0 nas Filipinas e Iraque 5-1 na Indonésia. E desse grupo, o Iraque e a Indonésia são os dois que jogaram a Copa do Mundo. Né? O grupo E, acho que todo mundo conhece, sabe que o Irã jogou, mas no grupo F esse é o difícil, né? De todo mundo, as pessoas saberem. O Iraque jogou em 86, se não me engano, foi 86 que eles jogaram, algo assim. E a Indonésia jogou em 1938 a Copa do Mundo como Índias Holandesas. Antigo nome do país. Grupo G. O Tajiquistão empatou com a Jordânia em 1-1. E a Arábia Saudita, que é o país que vai para a Copa, é mais famoso, 4-0 no Paquistão. Emirados Árabes, que jogou a Copa do Mundo de 90, se não me engano, 4-0 no Nepal. E o Bahrein 2-0 no Iêmen. E no grupo I, Austrália 7-0 em Bangladesh. Líbano 0-0 com a Palestina. Se você está estranhando que tem Palestina, mas não tem Israel, Israel joga pela Europa, tá? Ficar aí bem claro, né? E também, se vocês falarem sobre a guerra, basicamente, Líbano e Palestina estão do mesmo lado. Então também não tem muito problema para eles ali. Né? Como aí está o regulamento dessa fase, são 20, as 20 piores seleções já se enfrentaram, já caiu 10 aí. Né? E agora a segunda fase serão 36 equipes, divididas em 9 grupos de 4 seleções. Os 2 primeiros colocados avançam para a próxima fase, que serão 18. E aí a próxima fase, com 3 grupos de 6, se define os primeiros países aí para a Copa. E é isso que a gente tem para hoje. Né? Era isso que a gente tinha de notícias. A gente não teve os campeonatos, né, nacionais. Semana. Não tivemos os campeonatos nacionais, mas tivemos aí as datas FIFA, né, as seleções jogando, e tivemos Copa do Mundo, por assim dizer. Né, como eu falei, CONCACAF, OFC e UEFA ainda não começou as eliminatórias. Então é isso, vejo vocês na próxima e falou!